Tem um outro assunto bem importante. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, expressou preocupação sobre o projeto de lei da anistia e sinalizou que o governo pode judicializar a medida caso essa proposta seja aprovada no Congresso Nacional. Segundo ele, esse texto supostamente extrapola os limites constitucionais e precisa ser revisado. Outros integrantes do Planalto também já se manifestaram contra a anistia, afirmando que vão trabalhar para impedir a votação dessa proposta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que essa medida será resolvida ainda neste ano e determinou que a Casa forme uma comissão especial para analisar o projeto, que pode beneficiar e reverter até a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, vários aspectos dessa notícia. Trazer o Cristiano Beraldo. Beraldo, governo marcando posição, sinalizando que pode judicializar o PL da anistia caso ele seja aprovado pelo Congresso Nacional. Suas considerações. Olha, Caniato, primeiro eu tenho um pouco de dificuldade de fazer uma associação entre este tema e as prioridades do governo. A anistia que está sendo discutida no Congresso Nacional é um assunto do Congresso Nacional, não é um assunto do governo. E o governo, que tem a sua base, tem seus parlamentares, né, ele pode atuar ali através dos seus representantes. Mas essa posição do ministro da Justiça me parece um pouco excessiva, quando o tema ainda está sendo tratado na esfera do Legislativo. E o ministro da Justiça, ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ele, claro, tem conhecimento de causa pela experiência do Supremo Tribunal Federal, mas tem que entender que ele tem um papel executivo agora, não mais no Supremo, Caniato. Pois é, a gente está repercutindo uma entrevista que foi concedida pelo titular da Justiça e Segurança Pública, em que ele expressa preocupação com esse atual projeto de lei chamado PL da Anistia e indica que essa proposta pode sim ser revisada pelo Supremo Tribunal Federal caso a corte seja provocada, ou por um partido, por um parlamentar, ou até pelo próprio governo federal. Você, Mota, perspectivas de um caminho tortuoso, né? Até a aguardada anistia por alguns. Não há propriamente nenhuma novidade nessa posição, né, Caniato? O companheiro Beraldo está se prendendo a uma noção muito ultrapassada. Essa coisa de separação de poderes já era, Caniato. Tanto que você vê, eu imagino que o cidadão às vezes fica até confuso, né? Porque às vezes você olha e a pessoa é ministro de um poder. Você virou para fazer alguma coisa, quando você olha, ela já é ministro de outro poder. E você não sabe mais, e parece que tem uma ciranda, sai de um, vai para outro e volta. E eu acho que essa confusão não é acidental, é isso mesmo. Eu acho que essa noção de separação de poderes acabou. Isso me lembra aquela expressão que o economista americano Thomas Sowell usa. Ele fala dos ungidos. Quem são os ungidos? Os ungidos são aquela meia dúzia de pessoas que acham que sabem melhor do que nós, como nós devemos viver as nossas vidas. Então, para essas pessoas é absurdo essa noção de que nós votamos, elegemos um Congresso, e aí o Congresso se reúne e decide fazer uma lei da forma que ele acha melhor. Isso é absurdo, tá? Muitas vezes o Congresso faz besteira, isso não pode passar. A última palavra tem sempre que ser dos ungidos. É uma situação que a gente vê, de uma certa forma, acontecer no mundo inteiro, mas aqui no Brasil me parece que está sendo levada a um limite. Então, daqui a pouco, o Congresso precisa se declarar obsoleto. Para que Congresso? Só para ficar, até onde eu vejo, recebendo as tais emendas e distribuindo. Agora, materializar a vontade da população em termos de leis e de projetos como esse da anistia, me parece que isso não é mais permitido.
Segundo manifestações do atual titular da Justiça, esse PL da anistia extrapolaria os limites constitucionais, só que ele disse nessa entrevista a uma emissora de TV com sede no Rio de Janeiro que prefere manter a separação entre os poderes. Só para lembrar a nossa audiência que esse texto ainda vai passar pela comissão especial, ou seja, é uma tramitação talvez um pouco mais lenta do que a gente está acostumado, que serão várias sessões para essa comissão especial analisar, debater, sugerir mudanças nessa proposta. Você, Dávila, governo federal marcando posição, ainda que o titular apenas tenha concedido uma entrevista para uma emissora de TV, mas não deixa de ser uma posição. É uma posição descabida. É que nem antes de começar um jogo de futebol, você já dizer que o juiz vai roubar o jogo. Calma, vamos começar a assistir o jogo. Vamos ver como é que vai ser. O PL está começando a tramitar, como você falou, Candiato. Ainda vai para uma comissão especial. Uma comissão especial pode sofrer inúmeras emendas, mudanças de regra. E mesmo depois da comissão especial, ainda pode ter emenda de plenário. É um longo caminho. Não pode um membro do Poder Executivo dizer que vai judicializar uma questão que está ainda embrionária no Congresso e que tem um longo caminho. E depois de passar pela Câmara, tem que ir para o Senado. Então, assim, é um absurdo isso. É não respeitar a autonomia do Poder Legislativo. É querer interferir no andamento de uma matéria exclusiva do Legislativo. É, mais uma vez, querer fazer política ideológica e não pensar no que é melhor para o país. Por isso, o Congresso tem que continuar o seu trabalho, ignorar o ministro, passar por todas as etapas para depois, uma vez colocado em votação, aí sim o Poder Executivo pode se manifestar. Se não existir mais essa autocontenção dos poderes para respeitar os limites e a autonomia dos poderes, realmente nós vamos entrar numa fase muito complicada. Como bem disse o Mota, daqui a pouco não é mais relevante ter um poder legislativo, porque a opinião do executivo ou a interferência do judiciário, na verdade, vai determinar a lei de acordo com o interesse ou do poder executivo ou do judiciário. Isso, meus amigos e minhas amigas, não é mais democracia. Isso é arbitrariedade. Agora, Beraldo, e o fator Bolsonaro? O fator Bolsonaro pode ajudar ou prejudicar a aprovação de um projeto como esse? Claro, menciono o fator Bolsonaro, para quem não está acompanhando o noticiário, há quem entenda que uma emenda poderia ser sugerida, aglutinada a esse projeto, prevendo justamente a reversão da inelegibilidade. Muitos apostam que, a depender da inclusão dessa emenda, desse texto adicional, poderia sim ser revertida a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Isso poderia atravancar o projeto original? Você acha que não? Tudo depende da negociação, hein, Beraldo? Tudo é negociável, né, Candiato? Mas o caso da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, e aqui eu estou afastando qualquer opinião pessoal em relação ao presidente, mas simplesmente analisando a situação. Um presidente em exercício faz uma reunião com embaixadores, essa reunião produz efeito prático absolutamente nenhum, uma bobagem, na minha opinião pessoal, não fez nenhum sentido aquilo, e a partir dessa reunião se justifica a perda de direitos políticos de alguém que teve mais de 50 milhões de votos, ou seja, mais da metade, ou quase a metade dos eleitores viram nele um representante, alguém que gostariam de ver reeleito. Não se pode pegar uma figura dessa para o bem do processo democrático e simplesmente tomar-lhe os direitos políticos em razão de uma reunião. Essa situação me parece que deveria ser revertida no âmbito do judiciário. Só que, com toda esse desequilíbrio de poderes que a gente tem visto em uma série de matérias, Candiato, aí os parlamentares já veem a impossibilidade de, dentro das regras do jogo,
reverterem a decisão e pensam em colocar nessa proposta de anistia aqueles que invadiram e depredaram os prédios públicos em 8 de janeiro, colocar ali uma vacina que livre Jair Bolsonaro da inelegibilidade. O grande problema disso, Caniato, é que existem outros processos que também podem terminar com sanções políticas e eleitorais para Jair Bolsonaro. Então, não sei se este caso concreto é um caso suficiente, essa proposta é uma proposta suficiente para mantê-lo elegível até as eleições de 2026. Me parece que esse é o propósito dos parlamentares que apoiam o ex-presidente. Mas é preciso observar tudo mais que está andando na justiça em relação a ele. Pois é, mas eu tenho observado alguns parlamentares muito animados, né? Como se tivesse uma atmosfera de que possivelmente será alcançada essa reversão. Você, Mota, esse projeto de lei da anistia e a possibilidade de incluir, inclusive, um texto que abarque também a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Eu acho que os deputados estão corretos. A anistia é um remédio tradicionalmente usado no Brasil para superar momentos de crise. Já foi usado várias vezes. Então, me parece bastante razoável essa proposta dos parlamentares. O Brasil precisa sair do lugar onde está, um lugar que parece cada vez mais com um beco sem saída. Eu sempre digo que os homens que têm poder e bom senso precisam influenciar aqueles que têm poder, mas não têm bom senso. Há determinados momentos em que o melhor caminho é um gesto como o de anistia. Isso já foi feito inúmeras vezes na história do Brasil, e quando a gente olha para o que aconteceu, me parece uma alternativa melhor do que qualquer uma das outras.